Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele de Paula e hoje na nossa aula tem um pouquinho de ação e um pouquinho de humor também com esse filme chamado Placa de Acero. É um filme bem legal e eu te convido a ficar comigo até o final da aula, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Vamos lá então? Pues va a tener que pasar a hacer otro examen. Sí, señor. Me tengo que asegurar que tenga lo necesario para entrar a mi equipo. Absolutamente, señor. No, amigo, no es cierto. Siéntese. Siéntate. Oficial Roberto Recto, ¿es correcto? Sí, señor. Recto. Aquí somos muy rectos en lo que hacemos. Recto. Y la única regla aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por mi oficina. ¿Correcto? Oficial Recto. Absolutamente, señor. Correcto. Ahora, sígame. Tu nueva pareja, este es Recto. ¿Es en serio? Roberto Recto. No. Ey, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo acomodan a Gómez? Vete a trabajar y ponte el uniforme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Se te olvida esto. Claro. ¿Quieres cambio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Es poco? Devuélvelo. Ni madres. ¿Que no ya habíamos hablado de esto? Tú y yo íbamos a hacer como una naranja, partida exactamente a la mitad. Pero ¿sabes qué? En este baile tú y yo no somos pareja. Permítame su licencia. Venga, una disculpa. No se toma. No, quédatelo. Nos ahorramos lo de la multa, ¿no? Lo siento. No aceptamos sobornos. Por falta de respeto al oficial de la ley. Bom, gente, Placa de Acero é um filme de comédia e ação, um filme mexicano de 2019. Na cena que a gente assistiu, tá o capitão, que é o chefe ali, né, o capitão, e ele diz: "Pues va a tener que pasar a hacer otro examen." Quer dizer, ele diz: "Pois você vai ter que fazer um outro exame, um outro teste." E o Roberto, que é o policial, né? Ele diz, "Sí, senhor." Ali a gente percebe que ele está meio que sendo admitido na corporação, né? E aí o capitão continua, "Me tengo que asegurar que tenga lo necesario para entrar em mi equipo." Eu tenho que me assegurar, né? Tem que ter certeza que você tenha o necessário para entrar na minha equipe. Mi equipo. Em português a gente fala a equipe, em espanhol el equipo, tá? Absolutamente, senhor. Então ele concorda, absolutamente. Tudo bem, senhor. E aí o capitão dá aquela risada, ha, 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 ha. Eu coloquei aí justamente para você ver como que a gente interage essa questão da risada na escrita, né? Ha, 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 com J, tá? No, amigo, no es cierto. Não, amigo, não é certo, não é verdade. Siéntese. Siéntate. Primeiro ele diz para se sentar e depois ele dá uma ordem, né? Se sente. Oficial Roberto Recto. ¿Es correcto? Oficial Roberto Reto. É correto? Ele está aí confirmando o nome do policial, né? E aí ele pergunta, tá certo isso? É esse mesmo nome? Ele responde, sí, senhor, recto.
Recto é o sobrenome dele, tá? O nome dele é Roberto Recto. Aqui somos muy rectos em lo que hacemos. Recto. Aqui nós somos muito retos no que fazemos. Recto. Aí, gente, prestamos bastante atenção, né? A primeira vez que a gente usa a palavra recto, você está se referindo, somos muito retos naquilo que fazemos, somos muito corretos, a gente faz tudo certinho. Na segunda vez, está em letra maiúscula. Aqui, a gente se refere ao sobrenome do oficial, tá? E eles fizeram mesmo esse trocadilho entre o nome dele e as palavras correcto e recto. La única regla aquí es que todo, absolutamente todo passa por mi oficina. A única regra aqui é que tudo, absolutamente tudo, passa pelo meu escritório. Correcto, oficial recto? Correto, oficial recto? Quer dizer, você concorda, tá tudo certo para você? E ele responde, absolutamente, senhor. Agora sígame. Agora, me siga. E aí ele vai até onde está o outro policial e diz, tu nueva pareja, este es recto. Teu novo companheiro, este é recto. Aí ele ri, né? Ele não acredita que isso estava acontecendo, ele ri. Depois ele diz, ai, é en sério? Tipo, isso é sério? E o Roberto se apresenta, né? Estende a mão, Roberto Recto. Estende a mão para se apresentar ao novo colega. E ele sai andando atrás do capitão, dizendo, não, ei, ¿por que yo? ¿Por que a mí? ¿Por que não se lhe acomoda na Gomes ou al cabo? Não, ei, olha, por que eu? Por que para mim? Por que não mandam ele para o Gomes ou ao cabo? E aí diria provavelmente o nome do outro policial, né? E o chefe vai dizer, vete a trabalhar e ponte el uniforme. Quantas vezes te lo tengo que dizer? Vá trabalhar, coloque o uniforme. Quantas vezes eu tenho que dizer? E aí, gente, não tem jeito, ele vai ter que trabalhar junto com o Roberto mesmo, tá bom? Nós vamos assistir novamente a cena até aqui e a gente volta para a segunda parte. Pues va a tener que pasar a hacer otro examen. Sí, señor. Me tengo que asegurar que tenga lo necesario para entrar a mi equipo. Absolutamente, señor. No, amigo, no es cierto. Siéntese. Siéntate. Oficial Roberto Recto, ¿es correcto? Sí, señor. Recto. Aquí somos muy rectos en lo que hacemos. Recto. Y la única regla aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por mi oficina. ¿Correcto? Oficial Recto. Absolutamente, señor. Correcto. Ahora, sígame. Tu nueva pareja, este es Recto. ¿Es en serio? Roberto Recto. No. Ey, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo acomodan a Gómez? Vete a trabajar y ponte el uniforme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Nessa segunda parte, o Roberto e o Marques, eles já estão dentro do carro da polícia, trabalhando juntos, e aí eles veem um carro ultrapassar o sinal vermelho e vão atrás desse carro, né? Pede para parar, e aí o Marques, ele sai do carro para conversar lá e dar a multa e ver o que aconteceu. O Roberto vai dar para ele um bloco das multas, né? Ali é um caderninho onde ele faz a ocorrência da multa, e ele diz, se te olvida esto. Olvida vem do verbo olvidar, que significa esquecer. Então, ele está dizendo, ó, você está esquecendo isso aqui, e dá para o amigo ali o bloquinho. Claro, ele diz, ok, claro, sim, estou esquecendo. Leva, né? Na volta, ele joga esse mesmo caderninho em cima ali no colo do colega e pergunta, tienes cambio?
Você tem troco? Cambio. Cambio é do verbo cambiar, que significa mudar ou trocar. Também serve para dinheiro. Então, ele perguntou, ¿tienes cambio? Você tem troco? Que haces? E o Roberto se surpreende e diz, que haces? O que você está fazendo? Por que esse dinheiro está aqui? Que? É pouco? O que? É pouco? É pouco dinheiro? Devuélvelo. Devolva isso. Ni madres. De jeito nenhum, não vou fazer isso. Que nós já havíamos falado de esto? Nós já não havíamos falado disso? Tu e eu íbamos a ser como uma naranja partida exactamente a la mitad. Você e eu íamos ser como uma laranja partida exatamente na metade. Ele está falando aqui que ele e o Roberto iam ser um par perfeito, né? Um par legal. Como uma laranja partida exatamente na metade, ou seja, as duas partes se encaixam e eles iam se dar muito bem. Pero sabes quê? Mas sabe o quê? En este baile, tu e eu não somos pareja. Neste baile, você e eu não somos dupla. A palavra pareja aqui, ela pode significar dupla, casal, tá? Então, ele quer dizer que nesse baile, você e eu não somos uma dupla. Não vão dançar junto, não vai dar certo. E aí, gente, o Roberto sai do carro, vai lá onde está o carro que deveria ter sido multado e diz para a moça que é a motorista, né? Permita-me sua licença. Permita-me, quer dizer, me permite, você me dê a sua licença? A licença ali é a licença para dirigir, né? Tenga uma desculpa. Nesse momento, ele devolve o dinheiro para ela e diz tenga, tipo, fique com isso. Uma desculpa, quer dizer, me desculpe. No hace falta. No hace falta significa nós não precisamos disso, não é necessário. No, quédatelo. Quédatelo e nos ahorramos lo de la multa, não? A mulher, ela vai tentar subornar o policial dizendo não, fica com isso, fica. E a gente economiza a questão da multa, não? Ahorrar é economizar, tá? Então, ela quer dizer assim, ó, fica com esse dinheiro e aí você não me multa, ok? Lo siento, no aceptamos sobornos. Sinto muito, nós não aceitamos subornos. E aí ela fala baixinho e rodeia, ela ia xingar ele. E ele vai dar outra multa para ela e diz por faltar ao respeito a um oficial de la lei. Muito bem, deu outra multa para ela por faltar ao respeito a um oficial da lei. Bom, gente, alguns de vocês me pediram para que eu ensinasse o alfabeto espanhol, né? Muita gente tem dúvidas sobre a pronúncia das letras, como que a gente utiliza, né, essas letras. E eu vou utilizar essa aula de hoje para a gente, com os exemplos que nós já vimos no texto, a gente fixar melhor o som das palavras e como a gente pronuncia cada letra do alfabeto, tá? Então, com a gente já começa com o nome do filme, que é Placa de Acero. Acero é aço, tá? Placa de aço. O Roberto, no filme, ele recebeu uma placa de aço. É uma placa de homenagem, tá? Então, ele recebeu, por isso o nome do filme é esse. E vocês percebam que o som é igual ao do português. Nós ainda temos outros exemplos, como aqui, ó. Assegurar, amigo, amigo. Então, o som é igual. Depois a letra B. Lá B, a gente tem o exemplo da palavra baile. Baile, percebam também que o som é igual ao do português. Depois C, a gente tem dois tipos de som para a letra C, assim como em português. C com A, O e U, K, CO, Q, como aqui na palavra cambio. Cambio. E se for C com E ou C com I, licença, licença. Tá vendo? É C ou com I, si. Licença, igual ao português. Com a D, devuélvelo, que é do verbo devolver. E a gente ainda tem o exemplo da palavra desculpa, ok? La E, examen,
examen, equipo, equipo. La F, falta, falta. Com la R, nós também temos dois sons para essa letra, tá? G com A, O e U, G, Go, Gu. Gomes. G com E com I, nós não temos aqui no texto nenhuma palavra com esse som, mas eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Gente, gigante. Então, com G, com E ou com I, a gente vai fazer esse som de re, gente, tá? Gigante, gente, gigante, ok? Depois, la H. Com la H, a gente tem hijo, a mulher lá chama ele de filho, e nós temos também habíamos hablado. Então, vocês percebam que o H ele não tem som no espanhol, mesma coisa que o português. Depois, com a I, a gente tem aqui a palavra íbamos. Íbamos é do verbo ir, tá? Então, mesmo som que o português também. Com la rota. Com la rota, a gente tem lá a risada, né? Ha, ha, ha. Vocês percebam que o som é parecido com o R. E nós temos também a palavra pareja. La K, com essa letra, gente, nós não temos nenhuma palavra aqui no texto, mas eu vou dar o exemplo para vocês de quilo. Quilo em português com QU, mas em espanhol com la K. Com la L, licencia e lei. Com la M, multa, multa. Mesmo som também do português. Com la N, naranja. Agora, nós temos uma letrinha no espanhol que não existe no português, tá? Que é la ñ. Com la ñ, nós temos a palavra senhor. Então, vocês percebam que o som da ñ é como se fosse o nosso NH, mesmo som, tá? La O. O, gente, não é O, tá? Em espanhol, a gente não tem esse som O. Então, oficina, oficial. La P, poco, pareja. A próxima letra é la Q. É isso mesmo, tá? Não é palavrão, é o nome da letra. Quédatelo, que é do verbo quedar, que significa ficar, ok? La R, aí a gente vai para o nome do Roberto Recto, né? Roberto Recto, com R. Então, esse som aí do R. La S, siéntese, siéntate. Isso vem do verbo sentar-se. Em espanhol, gente, não existe SS, tá? Com la T, verbo tener, que é ter, né? Mesmo som. La U, uniforme. La UB, o UB é o V, tá? Beses. Aqui, gente, a pronúncia é muito parecida com o B de bola. Beses. Gente, com la UB, que é o W, nós não temos nenhuma palavra aqui, até porque essa é uma letra muito pouco usada. E a gente tem a palavra em inglês, whisky, porque em espanhol realmente temos pouquíssimas palavras com W, tá? Então, o som igual que a gente já está acostumado em português. Com la X, que é o X, nós temos as palavras examen. Reparem que o nome da letra X eu falo dentro da palavra examen. E a gente ainda tem um outro exemplo, que é a palavra exactamente. La Y. La Y é o nosso Y. Eu posso pronunciá-lo de diversas maneiras, dependendo do país em que eu estou, tá? Você já deve ter percebido aqui na aula que nem todo mundo pronuncia igual, né? Obviamente. Eu posso pronunciar o pronome eu, jo, jo. Tudo isso está correto, tá bom? Qualquer dessas formas que você pronunciar estão corretas. Depois a gente tem laceta. Laceta. Lembrando que o som de Z, como a gente tem no português, não existe no espanhol. A pronúncia aqui, por exemplo, a palavra sapato vai ser muito mais parecido com S, tá? Sapato. Nós temos ainda também algumas variações. Por exemplo, em português nós não temos RR,
em espanhol também. A palavra marrom, que é a cor, né? Marrom. Em português a gente tem o LH, mas em espanhol não. Em espanhol a gente tem 2 L juntos, como na palavra chuva. Também temos diferença nesse fonema, dependendo do país que eu tô, tá? Lluvia, 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 tanto faz, aí a pronúncia estão corretos. Nós ainda temos um outro som quando eu tenho la C e la H juntas, que em espanhol eu vou fazer esse som tch, né? Como por exemplo, chico, chico, moço, rapaz, chico, tá bom? Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei todas as letras, todos os sons. Se faltou algum, se tiverem alguma dúvida, quiser mais exemplos, é só vocês comentarem aqui embaixo, perguntem o que vocês quiserem, que tiverem dúvidas. Então, a gente vai assistir a cena novamente e aí a gente termina a nossa aula de hoje. Pues va a tener que pasar a hacer otro examen. Sí, señor. Me tengo que asegurar que tenga lo necesario para entrar a mi equipo. Absolutamente, señor. No, amigo, no es cierto. Siéntese. Siéntate. Oficial Roberto Recto, ¿es correcto? Sí, señor. Recto. Aquí somos muy rectos en lo que hacemos. Recto. Y la única regla aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por mi oficina. ¿Correcto? Oficial Recto. Absolutamente, señor. Correcto. Ahora, sígame. Tu nueva pareja, este es Recto. ¿Es en serio? Roberto Recto. No. Ey, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo acomodan a Gómez? Vete a trabajar y ponte el uniforme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Se te olvida esto. Claro. ¿Tienes cambio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Es poco? Devuélvelo. Ni madres. ¿Que no ya habíamos hablado de esto? Tú y yo íbamos a ser como una naranja, partida exactamente a la mitad. Pero ¿sabes qué? En este baile tú y yo no somos pareja. Permítame su licencia. Venga, una disculpa. No se toma. No, quédatelo. Nos ahorramos lo de la multa, ¿no? Lo siento, no aceptamos sobornos. Por falta de respeto al oficial de la lei. Terminamos por aqui a aula de hoje, mas antes de ir embora eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar um joinha se você gostou da aula de hoje, tá bom, gente? Obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!